Em nome de Jesus. Amém. Deixe-me começar contando para vocês uma coisa que a gente aprende com essa tragédia que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sigmund Freud estava errado. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul provou que o grande pai da psicanálise estava errado. Aliás, esse poderia ser até o título da live. Eu acho que ia atrair muita gente. Freud estava errado. Os gaúchos provaram que Freud estava errado. E eu vou mostrar em que sentido que os gaúchos provaram que Sigmund Freud estava errado. Para quem não sabe ou não lembra, Sigmund Freud é o pai da psicanálise. Ele, nos anos 40, 50, até um pouco antes disso, ele é o pai da psiquiatria moderna, e a Escola de Psicanálise de Viena, fundada por ele, houve outras, mas ele foi o paladino, o principal. Fala-se muito da cultura freudiana, até a expressão Freud explica. Então, Freud, embora eu discorde de muita coisa dele, até pelo seu ateísmo metodológico, Freud foi um gênio, e ele descobriu muita coisa sobre o inconsciente humano e tudo mais. Mas em que sentido Sigmund Freud estava errado e os gaúchos provaram isso? É que Freud, munido por uma teologia, por uma filosofia evolucionista, o evolucionismo era a base do pensamento de Freud. Freud dizia o seguinte, que, na verdade, o que nos diferencia são as convenções sociais e a fartura de comida para todos. Eu vou explicar em linguagem assim, bem simples o que Freud falou, que ele escrevia naquele alemão todo erudito, e mesmo as traduções de Freud para o português são traduções rebuscadas. Então, eu vou tentar simplificar aqui para facilitar todos nós que não somos na área da psicanálise. O que Freud quis dizer é o seguinte: quando você vê um lord inglês comendo assim, pegando o talher da maneira correta, cortando, colocando a faca descansando assim do lado, seguindo todas as regras de etiqueta, assim, não partindo o macarrão com a faca, comendo correto o macarrão, sabendo pegar o talher correto da sopa, da entrada. Quando você vê essa pessoa desse jeito, Freud dizia, ele está assim por uma questão de educação. Ele vai comer de uma maneira muito diferente daquele provinciano que está, talvez, sem teto, na rua, que come assim, de qualquer maneira, com a colher. Os exemplos que eu estou dando aqui, por favor, ninguém se sinta ofendidos com eles, são exemplos dados por Freud, tá certo? Só estou replicando os exemplos. Então imagina alguém comendo ali, que ganhou um marmitex, o camarada está com fome, 3 dias sem comer, tá na rua, homeless, sem teto. Ele pega o marmitex, agradece, pega com a colher de plástico e come assim, de qualquer jeito. Até assim, de qualquer jeito, né? Come, come. Às vezes, dependendo do nível cultural, come até de boca aberta e não sabe usar aquilo ali. Diferente daquele britânico lá que come todo bonitinho. Freud dizia que o que diferencia os atos mais educados do britânico em relação a esse homem sem teto da sarjeta são as convenções sociais e o fato de que há comida o bastante para o britânico e, ainda que pouca, também há comida para aquele homem ali. Só que, dizia Freud, se você colocar tanto esse lord britânico como esse homem da sarjeta no mesmo ambiente, e faltar comida para ambos, aí Freud diz que as convenções sociais vão desaparecer. Aquele lord, ele vai, no momento do desespero e da fome, brigar por um pedaço de comida com aquele sem-teto. Ele vai ficar um animal, o lord. Ele não vai ter toda aquela finesse para comer, ele vai comer também assim. Por quê? Porque ele não tem comida suficiente para si. Então, Freud dizia que quando você tira os elementos básicos da sobrevivência humana, só sobram duas coisas, que Freud chamou de eros e thanatos. Eros, em grego, significa o amor, sobretudo o amor sexual, a paixão violenta, o fogo sexual. E o thanatos em grego significa morte. Então, o que sobra no ser humano de mais assim primitivo e natural? A necessidade de afeto, especialmente sexual, e a necessidade de sobrevivência, custe o que custar. Então, Freud dizia que quando as convenções acabam, ah, cada um quer guardar o seu. Então, você vai ver uma pessoa que é nobre comendo como um bicho. E aquele que já não comia de maneira mais nobre vai comer de maneira menos nobre ainda.
E os dois vão brigar até a morte por um pedaço de maçã, um pedaço de pão, porque não há comida para ambos. Ou seja, quando as convenções caem, o lado mais animalesco do ser humano sobe à tona. Bom, Freud disse isso. E por muito tempo isso ficou como sendo uma grande marca do pensamento humano, principalmente aquele voltado na filosofia evolucionista. Porém, um descendente de Freud que discordou dele peremptoriamente foi Viktor Frankl. E Viktor Frankl, uma das coisas que o fez romper com Freud, não foi só Frankl, você teve outros também que romperam com Freud, como o próprio Jung, e ambos romperam com Freud porque Freud negara a Deus e os princípios da espiritualidade, que Jung abraçou com muita força e Viktor Frankl também. Então, Viktor Frankl falou: eu estive no campo de concentração com os meus irmãos judeus durante o período ali dos alemães nazistas. E eu vi naquele momento ali de estresse, de angústia, de morte iminente, a situação que Freud apenas idealizou, apenas pensou. Eu vi ali médicos, advogados, cadavéricos e comendo a mesma sopa rala com um pedaço de pão duro que o trabalhador braçal. Naquele momento, todos nivelaram. Só que, diferente do que Freud falou, nem todos se tornaram animais brigando um com o outro por um pedaço de pão. Não. Alguns, de fato, comprovaram na prática aquilo que Freud teorizou, porque eles realmente se venderam. Eu vi pais de família traindo, às vezes, um outro companheiro só para roubar as botas dele, se entregando aos alemães nazistas, aos inimigos, delatando. Eu vi pessoas se prostituindo por um pouco de sexo, só para ter um pouco de sexo. Eu vi realmente algumas coisas que me deu vergonha daqueles judeus que estavam fazendo aquilo. Mas em compensação, no mesmo ambiente, eu vi outros judeus que se tornaram heróis. Eu vi judeu faminto entregar o pão que ele tinha pequenininho para que o companheiro doente pudesse ter duas porções, já que estava mais doente que ele e ele passou fome. Eu vi pessoas trocando o número da camisa com o outro para ser enforcado no lugar dele. Aí o que eu pude concluir é que o Dr. Freud, ele estava certo apenas numa parte, na outra não. Porque, diferente do que ele falou, que a perda das conveniências sociais tornam todos animais, ele estava enganado. É no momento da dificuldade que alguns se tornam santos, outros se tornam porcos. Forte essa frase, não é mesmo? Alguns se tornam santos, outros se tornam porcos. Numa maneira diminuta, porque, graças a Deus, o que aconteceu no Rio Grande do Sul não chega nem perto do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, mas de uma maneira diminuta, o sofrimento do Rio Grande do Sul confirmou a tese de Viktor Frankl e desmentiu a tese de Sigmund Freud. Por quê? Porque, por um lado, eu vi muitos oportunistas. Muita gente aproveitando a situação para fazer dinheiro, para aparecer, para mentir, para politizar. Mas eu também vi muita gente se tornando herói. Muitos até heróis anônimos. Anônimos. Que não queriam nada a não ser salvar pelo menos uma vida. Eu vi a alegria de alguns felizes chorando que resgataram 5 cachorros e um gato que estavam em cima de um telhado. E felizes como se tivessem ganhado na loto. Ou seja, o Rio Grande do Sul mostrou que naquela situação alguns se tornaram porcos, mas outros se tornaram santos. Agora, antes de rotular quem é quem nessa história, eu pergunto primeiro para mim mesmo e para você. Numa situação dessa, o que você se torna? Um porco ou um santo? Tem uma parábola de Jesus que eu acho que ela cai muito bem nesse momento, embora eu tenha uma explicação maior dessa parábola que eu já dei algumas vezes, que é uma parábola relacionada não à filantropia propriamente dito, mas à justificação pela fé. Mas hoje eu quero me deter ao detalhe da parábola que dialoga com a filantropia.
Eu estou falando da parábola do bom samaritano. Jesus contou a parábola